Fala família vascaína, fim de papo. Flamengo 2, Vasco 1. Infelizmente, mais uma derrota. Vasco que já havia perdido no Engenhão com o gol do Bruno Henrique, que o Flamengo venceu o Vasco perde de novo hoje no Maracanã, né? Me chamo Diogo e esse canal se chama VDM Vasco. Então se inscreva, ative o sininho e curta para nos ajudar. Falando da partida, galera, esperava muito mais, né? Independente da disparidade ali, da diferença orçamentária e técnica de um time para o outro, eu achei que pelo menos o Vasco ia ter um desempenho melhor nesse jogo. O Vasco começou ali com muito pouca posse de bola, o Flamengo dominando a maior posse de bola do jogo, e o Vasco conseguiu se encontrar bem pelo lado esquerdo, né? Com o Nuno Moreira ali jogando com o Coutinho, tentando buscar o jogo ali pelo lado esquerdo. Nuno Moreira fez um bom primeiro tempo, saiu no segundo, e o Vasco conseguiu achar um gol, né? Num chute que o Vasco estava pressionando pelo aquele lado, e num chute ali que furou o Lucas Freitas, o Nuno Oliveira ali, Nuno Moreira, quer dizer, foi ali e chutou a bola pro gol do Flamengo. E o Vasco saiu na frente. O Vasco já tinha ali, já estava equilibrando a partida. Só que depois que o Vasco conseguiu esse gol, bem dizer, o Vasco só conseguiu isso no jogo, né? O time simplesmente parece que parou de jogar. O Flamengo, que já estava ali com a posse de bola maior e chegando ali com perigo no gol do Vasco, achou um gol com o Bruno Henrique, que a bola resvala ali num chute dado pelo jogador do Flamengo, sobra para o Bruno Henrique, que bota para dentro do gol. Achei muito estranho a linha que foi traçada ali, que eu achei que estava impedido. Na hora que o Bruno Henrique pegou a bola, eu já vi que ele estava impedido. Então não justifica a derrota do Vasco nem a eliminação, até porque o Vasco terminou a partida perdendo o jogo. Eu achei bem estranho essa linha traçada, mas enfim, achei que foi um gol impedido. O árbitro, deu o gol depois de um tempo que mostrou na televisão a linha traçada. Eu achei que teria que mostrar na hora. Um lance muito duvidoso e estranho, tá? Mas enfim, primeiro tempo terminou 1-1. O Vasco com o gol do Nuno Moreira e o Flamengo com o gol do Bruno Henrique, que já havia marcado no outro jogo, né? Ele tem um negócio de meter gol no Vasco, né? E infelizmente no segundo tempo, quer dizer, depois desse gol aí do Bruno Henrique, o Vasco se perdeu totalmente na partida. Voltando para o segundo tempo, com muita dificuldade, cara, de sair jogando com a bola no pé, né? Dando muito chutão para frente. O time não conseguiu, cara, botar a bola no chão e fazer a bola rodar com calma, com tranquilidade, com eficiência. E o Coutinho saiu machucado, saiu ali sentindo, na verdade, acho que foi a coxa, né? E teve que ser substituído. Com as entradas de Payet, com a entrada do Cocão e do Lodi Augusto, cara, eu não senti, bem dizer, diferença nenhuma. O Vasco continuou com muita dificuldade. O Verratti, bem dizer, a bola não chegou nele, né? Durante o jogo todo. Fora o gol que o Nuno Moreira fez, o Vasco teve muita dificuldade ali no decorrer do jogo de chegar com qualidade, né? Com qualidade. O Lodi não entrou bem hoje. O Payet para mim também não entrou bem. E o time do Vasco, infelizmente, só jogou naqueles primeiros ali 25 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo foi uma partida, como eu falei, eu acho que o Vasco poderia, ainda com a limitação técnica que ele tem, ter feito um segundo tempo mais equilibrado. Na verdade, o segundo tempo do Vasco foi péssimo, né? Um segundo tempo horrível. Triste, cara, triste ver a forma com que o Vasco jogou no segundo tempo ali, sem conseguir, bem dizer, ficar com a bola no pé. Não conseguia tocar ali, trocar 2, 3 passes, não conseguia chegar com organização. O time totalmente ali errando passe toda hora, errando passe, não conseguia triangular, não conseguia chegar com qualidade. E, cara, infelizmente a gente tinha uma outra expectativa. Poderia ser até que o Vasco se classificasse, mas eu falei que ia ser muito difícil hoje no pré-jogo, mas pelo menos sair de repente com uma vitória, que ainda seria pouco, ou um empate, seria menos pior. Infelizmente
O Flamengo conseguiu o segundo gol, com acho que foi Luiz Araújo, né, que estou de fora da área. E, cara, deu um chute, quer dizer, no gol, fez o segundo gol do Flamengo, e ali já ficava quase possível, né, do Vasco conseguir se classificar, porque ali o Vasco iria precisar de 3 gols novamente, porque ali o Vasco estava atrás do marcador. Então o Vasco teria que empatar o jogo e conseguir mais 2 gols. E dali pra frente, o Vasco totalmente perdido, errando tudo que tentava. Lloyd errando, Paí errando. Não gostei novamente da partida do Piton. O time ali, cara, infelizmente muito abaixo do que o torcedor esperava, né? Quando saiu o gol, a gente até achou que de repente poderia ter a esperança do Vasco fazer o segundo gol, mas depois que o Flamengo empatou, a coisa desandou porque o Vasco ficou totalmente desorganizado, como eu falei, com muita dificuldade de trocar passes, de criar chances de gol e de se organizar. O Vasco não conseguia, cara, sair da defesa para o meio de campo trocando passes, e depois não conseguia sair do meio de campo para o ataque, para criar jogadas. Então, péssimo jogo no segundo tempo do Vasco, tá? Na verdade, o Vasco só jogou os 25 primeiros minutos. Depois o jogo do Vasco acabou. E, cara, um time limitado, né? Infelizmente, cara, é triste dizer que a gente vai ver esse time aí durante a temporada. Eu não sei se o Carille vai conseguir extrair um futebol melhor. Sinceramente, estou muito preocupado em saber se o Carille vai ter capacidade de extrair um futebol melhor dessa equipe aí, que para mim sim, é bem limitada ainda, mesmo com a chegada do Nuno Moreira, que já deu uma dinâmica melhor pelo lado esquerdo. Lloyd Augusto, eu acho que vai vir muita questão da adaptação, e o Garré não dá para contar ainda também, que o jogador está se adaptando. Cara, espero que essas 3 contratações aí, que com essas contratações o Carille consiga extrair um futebol melhor, e que a segunda janela do Vasco no meio do ano seja pontual, porque senão vai ser complicado, mas eu acho que mesmo com esse time, eu acho que dá ali para ficar, eu sei que é muito pouco, tá? Muito pouco, dá para ficar no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter que agora ver como é que vai ser a Copa do Brasil, a Sul-Americana, né? O campeonato mata-mata, que geralmente os clubes grandes conseguem crescer, né? A cada fase que vai passando, né? Nesses campeonatos que são mata-mata. Campeonato Brasileiro, infelizmente, aí vai ser um meio de tabela. É o que eu acho. Eu falei no outro vídeo que eu achava que o Vasco poderia brigar por uma vaga na Libertadores. Pode ser que chegue. Complicado com esse futebol, mas futebol tudo é possível. Um meio de tabela, que é uma coisa muito longe do que é o Vasco, eu acho que é o que esse time consegue. Mas a gente vai ver isso aí no final da temporada. Infelizmente, fim de papo. Flamengo 2, Vasco 1, Vasco eliminado aí, e não vai à final do Campeonato Carioca. Família, fiquem com Deus, estamos juntos, grande abraço. Jogo Messina, VDM Vasco, aqui é Vasco. Boa noite, fiquem com Deus.